Chegamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. As mulheres que assistiam a Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando-se e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. A parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele grande de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra. Tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescer com ela, o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1, dizendo isso, clamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A explicação da parábola. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aquela que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz. Crê apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. E que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados e riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E o que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não seja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouviste, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga, lhe será tirado. A família de Jesus. Quero ter com ele sua mãe e seus irmãos, que não podia aproximar-se por causa da concorrência de povo. Ele comunicava: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalmou a tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhe: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-nos, dizendo: Mestre, estamos perecendo, desperta-nos. Jesus respondeu: O vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então ele disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor, admirados, diziam uns aos outros: Quem é esse que ao vento e às ondas, os ventos e as ondas repreendes e lhe obedece? A cura do endemoniado em Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade do seu encontro um homem possesso de demônios,
que muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Quem tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara aos espíritos do mundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderaram dele, e embora procurasse conservá-lo preso com a cadeia e grilhões, tudo despedaçado, e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o seu nome? Respondeu os demônios: Legião, porque tinha entre nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora andavam ali, Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do corpo, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se desempenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiu e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Os gerazenos rejeitam Jesus. Então saiu o povo para ver o que se passaram e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem em saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado o fato contaram também como foram salvos o salvo endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gesarenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam persuadindo a grande medo. E Jesus, tomando o novo barco, voltou. O homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Ao regressar Jesus à multidão, recebeu-a com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 11 anos que estava morta. A cura da mulher enferma. Enquanto ele ia, a multidão apertava. Certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar, e que gastaram com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negasse, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam, te oprimem. E disse: Quem te tocou? Contudo, Jesus insistia: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou trêmulo, prostrou-se dele, declarou à vista de todos os povos a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foram curados. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomou-a pela mão e disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Botou-lhe o espírito dela imediatamente, se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido.
Esse é Jesus. Não depende de ninguém. Ele é Deus. E somos nós que dependemos dele, como eu e você. Até a próxima.